Bom dia, queridos alunos do segundo ano. Vamos à nossa primeira aula da quarentena. Espero que todos estejam em casa e se cuidando e estejam muito bem. Então é o seguinte, o assunto é linguagem religiosa e linguagem científica. Após essa apresentação minha aqui, vocês continuem no vídeo que vai ter uma breve explicação sobre a linguagem religiosa e a linguagem científica. Vão até o Clipe Escola, onde haverá um exercício para vocês realizarem. Esse exercício é o que vai chegar até mim para que vocês sejam avaliados. Ok? Um grande abraço a todos e boa aula. Então, senhores, vamos então à nossa aula que vai tratar aí sobre ciência versus religião. Mas vai tratar ciências versus religião não no sentido de polemizar os dois assuntos que são extremamente complexos, né, diante do mistério que é a humanidade, do mistério que é o transcendente. Mas sim falar da linguagem científica e da linguagem religiosa. Estritamente da linguagem científica e da linguagem religiosa. É importante a gente entender qual a importância da linguagem. A linguagem fala do real, sobre o sentido dos signos, dos símbolos, das proposições linguísticas. Então, a análise da linguagem torna-se um caminho importante para a gente ver as questões sobre Deus, as questões filosóficas e, sobretudo, sobre as questões sobre as ciências humanas e naturais no pensamento atual. A linguagem religiosa. Qual a importância da linguagem na religião? A linguagem religiosa, como diz o nosso livro lá, ela fala do sistema dos sentidos da vida e do viver. Faço uma pergunta para você. É possível a gente provar cientificamente a existência do amor entre as pessoas? É complicado, não é? Então, a explicação Deus nos criou é um ato também de amor. Ainda que passível de ser entendida, jamais poderá ser testada e verificada cientificamente. Não tem como. Será que a ciência conseguirá explicar o propósito de todas as coisas? Também é uma situação difícil. A linguagem religiosa, ela vai dar um sentido maior para a nossa vida. Vai ajudar a gente a concretizar aquilo que mais profundamente desejamos. E dar uma explicação, propor uma explicação de onde vimos, para onde vamos. A linguagem religiosa, então, ela é uma linguagem que vai encaminhar a todos uma experiência divina. Então nós vamos ver no próximo quadro como que é essa experiência divina que a linguagem religiosa vai encaminhar. A primeira ideia que a gente tem que trabalhar é a questão do sentido da vida. Existe um cara chamado Viktor Frankl, que ele diz que o sentido da vida está em a gente encontrar um propósito, em assumir uma responsabilidade para conosco e para com o próprio ser humano. A linguagem religiosa, então, ela vai falar do desejo, primeira característica. O desejo de ser feliz, o desejo do perdão, o desejo de enamorar-se, o desejo de viver bem. A linguagem religiosa vai falar dos seus anseios. Anseios, algo que te perturba, algo que te provoca aflição, algo que te angustia. Terceira característica, os sonhos. Aquilo que você quer para o seu futuro, aquilo que você deseja no seu futuro, que vai te realizar. A linguagem religiosa vai falar das suas crenças, as suas crenças nos seus valores, valores de bondade, valores de fazer a sua felicidade e a felicidade do outro, valores de respeito, aquilo que se acredita para ser feliz. E tudo isso vem acompanhado de muita utopia, muita imaginação. Imaginação essa que vai fazer você sonhar, acreditar, desejar. E isso é utopia.
essa fantasia que faz você sempre pensar que amanhã será melhor que hoje. A linguagem religiosa, em síntese, vai perguntar para você: que sentido vou dar à minha vida? E a linguagem científica? Ela vai perguntar para você: que explicação racional das coisas? Por quê? Porque a linguagem científica, ela tem como objetivo essencial incluir todo o saber verdadeiro e capaz de ser demonstrado como tal. Capaz de ser demonstrado como tal. Quando a gente pergunta de onde vêm os trovões, torna-se claro e passível de comprovação empírica. É o resultado sonoro de descargas elétricas entre nuvens, ou entre essas e a Terra, quando se encontram carregadas com cargas opostas. Então tem uma explicação racional para o fato. Então, tem um texto que diz: a linguagem da ciência, pois, uma linguagem artificial que consta essencialmente de uma parte descritiva, no qual os fatos científicos a serem explicados recebem predicados observacionais resultantes da experimentação, de uma parte teórica, no qual se inclui o formalismo matemático, o sistema dedutivo e as regras de interpretação que se articulam à descrição empírica do sistema dedutivo. É o que nós estamos falando. A linguagem científica é o conhecimento e a busca de compreensão da natureza. Natureza como um local onde existimos e vivemos o universo. As leis da natureza, os enunciados, as fórmulas, as explicações. Características, então, dessa linguagem científica: compreensão da natureza, os fenômenos observáveis, as fórmulas e as explicações todas. A ciência é construída sobre bases desenvolvidas anteriormente. Cada nova teoria, mesmo que revolucionária, deve ser explicada com igual ou maior precisão. Todos os fenômenos anteriormente comprovados e aceitos pela comunidade científica devem ser comprovados através de fórmulas e explicações. Isso aí é a linguagem científica. Qual o limite das duas linguagens? O mistério. O mistério é o limite. Ainda há muita coisa a ser explicada no universo. Linguagem religiosa e linguagem científica são duas maneiras diferentes de fazer a abordagem e buscar o entendimento do mesmo objeto. Então, essas duas linguagens, a religiosa e a linguagem, vamos propor um exercício para todos agora lá no Clínica Escola, e você vai tentar identificar onde está a linguagem científica e aonde está a linguagem religiosa no fato. Então, bom exercício a todos.